Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma vez fazer uma live, porque eu acho bem prático usar desse expediente, a gente não precisa ficar editando e, enfim, a gente tem um pouco até mais de espontaneidade para falar. E falando sobre o Agosto Lilás, eu quero continuar comentando e fazendo análises sobre o que esse mês traz, o Agosto Lilás traz para a gente debater. Ele traz o seguinte: a gente precisa reforçar todos os temas relacionados ao enfrentamento à violência contra a mulher. Mas eu quero falar sobre esse assunto por quê? Porque eu quero trazer aqui uma visão muito característica, muito peculiar. Eu acredito que, infelizmente, as mulheres tendem a continuar morrendo e serem assassinadas. O número de feminicídios tende a aumentar. E por que isso vai acontecer? E por que isso, de certa forma, já está acontecendo? Bom, voltando à questão da violência doméstica, mas antes de entrar nesse assunto, eu quero pedir para vocês curtirem, para vocês compartilharem. Eu vou passar esse vídeo também lá para o YouTube, né, para o canal Delegada Marianise em 13 minutos. E para deixar registrado fazendo essa live aqui no Facebook. E estou agradecendo, já agradeço as pessoas que estão aqui dando audiência nessa live que acabou de começar. Mas enfim, por que eu acredito que as mulheres vão continuar sofrendo violência e o feminicídio vai acabar sendo mais intenso em alguns anos, pelo menos? A gente tem, apesar, né, da criação da Lei Maria da Penha, apesar de toda a política pública que foi estruturada em torno da Lei Maria da Penha e do aprimoramento dessa legislação, nós temos desde 2018 um esfacelamento das políticas públicas de atendimento às mulheres. Então, muito bacana a gente falar em Agosto Lilás, é muito importante a gente divulgar a Lei Maria da Penha, os 16 anos da Maria da Penha e todas as conquistas, mas a gente tem que ser realista. Então, vamos pensar um pouquinho mais. A realidade nos força a observar que nós temos mais armas em circulação no Brasil e nós temos um discurso machista e misógino ainda mais acentuado. E nós sabemos por quê. Porque se a gente tem um governo que dá um péssimo exemplo do tratamento em relação às mulheres, com corte de cerca de 89 milhões de reais em relação às políticas públicas para o enfrentamento da violência de gênero em relação a 4 anos atrás, é impossível que a gente entenda que as mulheres vão ter melhor assistência. E esse tipo de situação em que pese a gente ter todos os mecanismos e as políticas públicas que estão já previstas, se a gente não conseguir fazer uma mudança radical, a tendência é que essa situação de violência contra as mulheres continue. Então não adianta a gente romantizar, é importante ter a campanha do Agosto Lilás, é importante ter todas as campanhas, mas salvar vidas não vai ficar apenas em campanha. E agora eu quero trazer mais um questionamento em cima desse tema que é tão grave. Mulher vota em mulher? A gente está ouvindo muito isso ultimamente, mas o que é mulher votar em mulher? Mulher votar em mulher é acreditar que a representante no legislativo vai ser uma pessoa sensível, que vai pensar nos cuidados e em votar políticas públicas voltadas às mulheres, às crianças ou adolescentes. Isso não acontece necessariamente. Infelizmente, a gente tem grandes e péssimos exemplos também de atuações de mulheres que foram contra os interesses das mulheres e contra os direitos das mulheres. Recentemente eu participei de um evento no qual havia várias mulheres, nós conversávamos e eu me apresentei como candidata, porque a gente já está nessa possibilidade de fazer a apresentação como candidato e pedir voto, né? E uma dessas pessoas, uma dessas mulheres falou: a gente às vezes vota num político, né? Acredita que ele seja um bom político, mas depois que ele é eleito, ele muda. A realidade é uma só. A realidade é que a pessoa não muda. Se ela tem um comportamento diferente depois de eleita, é porque ela já queria ter aquele comportamento. Então,
esse canal e essas apresentações em live, essas conversas que a gente pode ter aqui, o diálogo que pode aumentar e crescer, é justamente para que vocês me conheçam, para que vocês saibam qual é o meu perfil, meu posicionamento em relação aos assuntos. Eu não romantizo absolutamente nada. O enfrentamento à violência de gênero, o enfrentamento à violência contra a mulher não vai ser resolvido com conversinha demagógica. A gente tem de enfrentar realmente com a análise do que está acontecendo com a vida das mulheres, a falta de emprego e de formação, a falta das assistências sociais e de saúde que são tão necessárias às mulheres. Nós temos também, infelizmente, um aumento considerável da violência obstétrica. Então, se a gente for analisar em cada uma das áreas nas quais as mulheres precisam de assistência e uma melhora na sua qualidade de vida, a gente só vai ver perda, a gente só vai ver retrocesso. Isso só pode ser modificado quando as mulheres votarem mulheres que representam os seus interesses e que falam para os seus interesses. Saibam disso, tenham isso muito presente, que a gente não vai resolver problemas complexos com 2 palitos. É uma construção que vai aumentando e a gente não pode dar margem a nenhum tipo de retrocesso. E eu quero finalizar essa live agradecendo mais uma vez a audiência, agradecendo os comentários e esperando que a gente consiga aprofundar toda essa discussão, né? A gente precisa falar mais das questões que interessam as mulheres com o pé no chão, sem romantismo, porque romantismo geralmente, infelizmente, leva muitas mulheres à morte. É isso, mais uma vez eu agradeço, um abraço, compartilhem, comentem e eu vou responder os comentários. Até mais!